Agora eu quero falar um pouquinho sobre todos esses dados que a gente mencionou para vocês também, sobre aqueles que saíram vitoriosos, como partidos do Centrão, aqueles que não conseguiram atingir os seus objetivos, e aí a gente fala do PT, por exemplo, né, e de outros partidos da esquerda que precisam fazer uma reflexão nesse momento sobre as condutas e estratégias para os próximos pleitos. Aliás, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que estava, né, ali na despedida do Boulos ontem, depois da derrota para Ricardo Nunes, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente Lula, depois, né, justamente para falar sobre o resultado em relação ao PT, em relação a essa sigla e também as federações que o PT compôs para tentar ganhar prefeituras aqui no país. E que saldo que deve sair disso aí, hein, Janaína? Conta pra gente. Pois é, Evandro, o ministro Alexandre Padilha, ele conversou com a imprensa ali depois dessa visita que ele fez ao presidente Lula no Palácio da Alvorada mais cedo, e ele disse o seguinte, que o PT precisa fazer uma avaliação profunda sobre o resultado nas eleições municipais. Ele inclusive usou o termo ali Z4, né, que a gente usa ali para aqueles quatro times ali de futebol que acaba sendo rebaixado no campeonato, e ele usou esse termo para se referir ao PT nas eleições municipais deste ano. Ele disse o seguinte, que o PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas que não saiu ainda do Z4, que entrou em 2016 nas eleições municipais. Ele também disse que o PT elegeu cidades importantes, sim, no segundo turno, mas que ainda há um esforço de recuperação e que o PT vai fazer uma avaliação sobre como voltar a ser um partido protagonista, sobretudo nas grandes e médias cidades. E ele citou, por exemplo, que precisa fazer um debate maior com aqueles eleitores que ganham entre 2 e 10 salários mínimos que, na visão dele, talvez estejam achando que não estão sendo representados pelo Partido dos Trabalhadores. A gente separou um trechinho do que ele disse mais cedo, vamos ouvir. Sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal. Ele disse também que quem saiu vitorioso nessas eleições municipais deste ano foi, na verdade, a reeleição. E ele negou também qualquer relação aí das eleições municipais deste ano com as eleições gerais de 2026, que vai eleger aí o presidente da República, né? Então, só lembrando, o PT elegeu aí ao todo 252 prefeitos em todo o país. 6 dessas 252 cidades, 6 são grandes cidades, aquelas que têm mais de 200 mil habitantes. Lembrando também que o PT voltou a ser vitorioso numa prefeitura aí de capital depois de 20 anos, né? No caso, Fortaleza. O PT sai das urnas aí com mais prefeitos do que conquistou em 2020, porque saiu de 184 prefeituras, cidades, para 252, então aumento aí de 68 prefeituras. Mas, se tratando aí de um partido que está na presidência da República, a visão aí é de que é um aumento ainda tímido, né? Infelizmente, ainda não é um aumento significativo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Ótimo trabalho para você em Brasília. Fábio Piperno, que avaliação profunda que o PT e outros partidos da esquerda precisam fazer depois dessas eleições municipais? Bom, vamos começar pelos outros, né? Por exemplo, o PDT, ele sai esfacelado, um monte de brigas internas, né? O grupo do Ciro não se entende com mais absolutamente ninguém, então eu não sei, enfim, o Carlos Lupe, eu acho que ele quer competir em duração de mandato, né? Talvez com os irmãos Castro ou com a Rainha Elizabeth, né? Sabe, já deu, né? Francamente. Tá rindo, mas é uma tristeza isso. Né? Que perda as comparações. Mas, enfim, não vai embora nunca, né? Enfim, o PSB teve um desempenho razoável, mas você vê, PCdoB praticamente foi extinto, o PSOL foi um fracasso. Então, onde tentou reeleição, acho que foi Porto Velho. Belém, é isso. Nossa, não foi nem para o segundo Belém, turno. Então, puxa vida, era candidato à reeleição e estava com uma avaliação muito negativa, sequer conseguiu disputar o segundo. Aliás, isso é um bom tema, porque já era o segundo mandato dele, porque ele foi prefeito lá atrás. Edmilson Rodrigues, não é? Ele foi prefeito lá atrás, saiu, voltou, ganhou uma outra eleição, voltou e foi realmente um fracasso agora.
Agora, no caso do PT, esse sim é o mais sério, porque é verdade sim que o PT aumentou o número de prefeituras, é verdade, teve mais votos, recuperou uma capital, só que agora também tem o presidente da República. A eleição municipal não vai impactar na sucessão presidencial, mas ela vai impactar, por exemplo, na formação de bancadas. Então, se o PT não voltar a conversar melhor com novos eleitores, com novas, frentes profissionais que se formam por aí, com novas categorias, com os uberizados, que a gente sempre destaca aqui, ele vai cada vez mais perdendo a capacidade de dialogar com setores importantes da sociedade e vai ser atropelado. Vídeo que aconteceu, por exemplo, no ABC. Aliás, em São Caetano, o PT chegou a lançar o Jair Meneghelli. Meu Deus do céu, quando o Jair Meneghelli era talvez o principal líder sindicalista do Brasil, não havia nem internet ainda. Como é que não encontraram outro nome até hoje? Em Santos, a Thelma de Souza. Então, realmente precisa refletir sobre isso. E para você, hein, Zé Maria Trindade, o que aconteceu no diálogo do PT e de outros partidos da esquerda com a população? E aí a gente precisa chamar a atenção também para o resultado do Nordeste do país, porque capitais importantes ali que oferecem votos a rodo para o presidente da República nas eleições nacionais e para o PT, colocando pessoas como a candidata Emília, por exemplo, do PL, que assumiu uma capital importante, outros partidos do PL também dominando cidades daquela região. Algum alerta precisa se acender ali para os partidos da esquerda que, sequer nessa localidade, conseguem se comunicar muito bem. O que eu ouvi aqui é de que todos os partidos, não só os de esquerda, mas todos os partidos devem sentar, analisar os resultados dessas eleições, excluir aí o que é uma disputa regional, né, uma disputa lá do município e definir o que o Marcos Pereira falou muito bem, planejamento. A gente vê que eu gosto de citar esse nome que a gente escuta aqui, o grande CEO de partido político, que é o Gilberto Kassab, o que ele fez? Planejamento. Ele foi em busca de candidatos que tinham chances nos municípios e ofereceu a sigla, simples assim, e foi vitorioso. O próprio Marcos Pereira, num projeto ali da Igreja Universal, de Edir Macedo, projetou e planejou um deputado e olha que a Igreja Universal tem condições de eleger um deputado ou dois por unidade da federação. Funcionou, né? Veja bem que o partido hoje tem 44 deputados. E do nada, né? E é uma força unida. Todo partido vota unido, então é uma força. Então é preciso planejamento, o que o PT não fez. O PT teve o pior desempenho da sua história em São Paulo. Foi ridículo o que aconteceu em São Paulo. Hoje o PT administra 1% de São Paulo, teve 500 mil votos, né? Elegeu poucos municípios, ele administra 500 mil votos, num estado que passa de 40 milhões de habitantes, então é muito complexo, muito difícil. Então, o que é preciso? Planejamento. É isso que está tentando dizer o ministro, e é preciso isso. Agora, ficar lançando esses figurões antigos que não trazem nada de novo, como lá no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, tinha que lançar candidatura também em São Paulo. Enfiou o dinheiro na campanha de São Paulo e esqueceu, desguarneceu outros municípios. Agora, 5h48, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo antes do nosso giro final aqui. Até já, pessoal. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Gani. Olha, a velha esquerda, ela fica muito apegada ainda a um discurso do passado, sem entender que as relações de trabalho no mundo mudaram. Então, você tem esses aplicativos hoje, tem o fenômeno da PJ, que é uma realidade, foi a grande reforma trabalhista do Brasil. E ela está ali com o discurso da CLT, o discurso sindicalista, e perdeu o bonde da história. Já a nova esquerda, né, a esquerda progressista, ela discute problemas que vão muito além, estão desconectados dos reais problemas da população. Então, ela fala sobre descriminalização de drogas, ideologia de gênero, linguagem neutra. Aí eu pergunto, se a faxineira lá no ponto de ônibus, ela está preocupada com a linguagem neutra. Isso está tão distante dela, né? É uma pauta tão elitista. Ela quer que o filho dela fale um bom português, que arrume um emprego,
que tem acesso a boa educação. Que linguagem, que história é essa? Então, está desconectado da realidade. É uma pauta elitista de classe média alta, mas não é uma pauta do povão. A esquerda perdeu a comunicação com o povão. E hoje quem faz essa comunicação é a direita. E para você, hein, Segré, o que a esquerda precisa rever? Me parece que conceitos básicos. E tenho a impressão de que a fala do presidente e dos seus ministros e pautas que apoiam o governo federal foram contrários à linha dos prefeitos. Quando você tem um PT que apoia a saidinha, que foi a favor do Hamas, que foi, a favor estou me referindo não que incentivou, sino que quando se colocou nos dois, atacou um lado e não se manteve com um ataque no outro. Não afirmou que era um grupo terrorista. O roubo de celulares para justificar uma cervejinha, as questões de apoiar o Maduro, de não ter uma conduta firme, me dá a sensação de que esse discurso, em uma modificação digital da sociedade do eleitor, o PT ficou naquela colocação analógica. E foi, Piperno? Vou deixar você arrematar porque eu vi que você se manifestou. Veja, a esquerda ela tem que buscar realmente alguma adequação aos novos tempos. Ela saiu ferida. O que não quer dizer que o cenário seja sombrio. Até porque, não só no Brasil, mas no mundo todo, a esquerda continua ganhando muitas eleições por aí. Não vamos esquecer o seguinte, muitos aliados do presidente da República que não são de esquerda, aliás, venceram. Então, o presidente da República estava lá outro dia em Belém fazendo comício, fazendo campanha, porque o candidato venceu do MDB. Eduardo Paes é outro aliado. Então, há uma parte da esquerda que precisa se renovar, mas eu diria que nem tudo está perdido.